no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. O texto diz assim: quando o Senhor estava para levar Elias ao céu no redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gigal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. Um grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? Aí ele responde: sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. E aí um outro grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Aí ele vira e diz: sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. 50 dos homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam juntos junto ao rio Jordão. Elias dobrou o seu manto e bateu com ele nas águas, e o rio se abriu, e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu: peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Olha que coisa. Elias respondeu: o que você me pediu é uma tarefa muito difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que me pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem. Eu estou lendo devagar com vocês aí, vocês estão em casa, mas que eu estou vibrando com esse texto. De repente, quando caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo, puxadas por cavalos de fogo, passou entre os dois e os separou. Elias foi levado para um redemoinho, para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Versículo 14 e último. Bateu nas águas com o manto e gritou: onde está, ó Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. Esse texto é um texto lindo. Esse texto narra um desfecho de um discipulado. Nesse texto a gente aprende o quanto é nobre o processo de discipulado. Narra a parte final desse processo. Mas eu quero falar com você a respeito de um texto, ou de uma narrativa, ou de um profeta chamado Elias, que é muito conhecido. Parte do seu texto tornou-se até canção de adoração. E nós vamos ver Elias entrando num cenário, e nesse cenário que Elias entra, é um cenário deplorável, porque Acabe decidiu se casar com Jezabel.
E Jezabel agora traz os seus deuses para serem adorados. Nesse momento o povo perde a sua referência de quem é Deus. E nesse exato momento Elias é o profeta usado para poder trazer novamente a essência de um Deus poderoso. Ele lança um desafio no Carmelo, de que o Deus que enviasse fogo, esse seria o Deus. E Baal e seus adoradores clamam e clamam e clamam, até chegar próximo do meio-dia. Você conhece bem o texto e a história, e nada acontece, ao ponto dos profetas de Baal começarem a se retalharem, a se cortarem, até que chega a vez de Elias. Elias se depara com o altar em ruínas. E o que eu acho lindo nesse texto é que Elias vai lá e restaura o altar do Senhor. E de repente o Deus de Israel, depois que o altar está pronto, está tudo pronto, ele derrama fogo. Elias é o tipo do profeta que chama para si a responsabilidade. E a partir dele algumas coisas começam a ser restauradas. Estou falando de um homem que foi chamado para restaurar. Só que quando Jezabel chega e tem a notícia de tudo que havia acontecido, ela entra em crise. E ela gera uma crise no profeta. Ela vira e diz mais ou menos isso: amanhã a estas horas a cabeça desse homem vai estar nas minhas mãos. Isso chega ao ouvido do profeta. Profeta esse que se recolhe e que agora vai para um monte, entra numa caverna. Ele entra numa crise tão grande. E o primeiro adendo que eu quero fazer aqui é que você pode ter sido usado para fazer cair fogo do céu, mas que você é um homem, você é uma mulher, você é um ser humano. E se você é um ser humano, você também pode entrar em crise. Pode ser que te venha ou te sobrevenha algum nível de crise, para que você perceba que você é um ser humano. Mas o mais lindo aqui é que Deus não abandona Elias. E o mais interessante nisso tudo é que Deus esteve com Elias quando ele estava no auge, e Deus estava com Elias, ou esteve com Elias quando ele estava na crise. Deixa eu abrir aqui o primeiro adendo para a tua vida. Quando vai tudo bem, muitas das vezes você está cercado de pessoas, cercado de amigos. Mas pode ser que num determinado momento da sua vida, num determinado momento do seu ministério, a crise chegue. E pode ser que de repente, quando a crise bater na sua porta, você olhe para um lado, olhe para o outro, e você não consiga ver ninguém. Mas existe um Deus que está contigo aí. Existe um Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o sobrenatural, Ele é o Deus do sobrenatural, Ele está com você aí. E eu anotei uma frase aqui que eu quero direcionar para líderes. Eu quero dizer que no seu ministério haverá um tempo de glórias e tempo de crises. Tempo de glórias, onde o nome do Senhor há de ser exaltado. Tempo de crise, para que você perceba que tudo é dele, por ele e para ele. O tempo de crise serve para alinhar as nossas vidas. O tempo de crise serve para que a gente entenda que é tempo de descer. Você está entendendo aí na sua casa? O tempo da crise você percebe que você é tão vulnerável, é tão fraco. No tempo da crise você entende o que foi feito com uns dos Césares Augusto. Um deles, dos César, ele chega à conclusão de que ele precisava contratar um homem, um escudeiro, um homem fiel, um homem que andasse do lado dele o tempo todo, mas que ao término de cada batalha, esse homem bem remunerado ao lado dele, ao término de cada batalha vencida, esse homem tinha a função de virar para ele e dizer: meu Senhor, nunca se esqueça que tu és apenas um homem. Então pode ser que no tempo da glória muitos estejam contigo,
E no tempo da crise você olhe para o lado e não contemple ninguém. Mas Deus, Ele quebra toda a matemática e diz: eu contigo sou maioria. Sabe o que eu amo nisso aqui? Eu amo nisso aqui porque ainda que a gente perceba que tem havido algumas dificuldades, não tivemos todos os instrumentos aqui, mas a gente percebe que Deus derrama uma unção porque Ele sonda coração. Você está entendendo? Diga amém. Ele é o Senhor que Ele tem um prazer de derramar onde tem almas, onde tem pessoas com seus corações abertos. É claro que hoje o ministério principal não era o dia deles ministrarem, mas aqui nós não estamos falando de ministério principal, nós estamos falando de adoradores. Porque quando a gente fala de adoradores, a gente entende que os verdadeiros adoradores são aqueles que buscam o Pai em espírito e em verdade. E nós temos então esse momento nosso, esse momento de olharmos para a igreja, olharmos para essas cadeiras vazias, mas perceber um Deus que preenche ambiente, amados. Um Deus que nos faz ministrar como se a igreja estivesse cheia. Um Deus que faz vocês tocarem como se a igreja estivesse cheia. Não importa, não importa. O importante é que tem um Deus que ouve a nossa adoração, que recebe a nossa adoração, que recebe o nosso clamor. Um Deus que nos permite preparar um ambiente para Ele, entende? Quando o ambiente está pronto, Ele desce. Deixa eu falar com você, líder, novamente. Você que talvez só viveu o tempo da glória, vai chegar o tempo da crise. É importante você entender isso, que haverão tempos de glórias e tempos de crises. Para que tu entenda, posso repetir isso, que tudo vem dEle, tudo é para Ele, em nome de Jesus. E isso alinha a gente, isso mexe com a gente. Até porque nos dias de glória, nós vamos observar todos ao nosso lado, pessoas que vão estar ao nosso lado. E talvez no tempo da crise nós vamos perceber a presença do Espírito Santo. Você está entendendo? De repente hoje você não acordou bem, mas tem um Espírito excelente que te visita aí na sua casa. Você está triste, desanimado, prostrado, sem saber o que fazer, mas Deus está dizendo: eu estou contigo. Deixa o Espírito entrar aí agora, vai. Deixa o Espírito entrar aí agora, entrar na tua casa, entrar na tua vida. Isso é que é importante para você. Elias era um enviado de Deus, irmãos. Um enviado. E no meio dessa crise ele acha que está sozinho, e Deus vira para ele e diz assim: você não está sozinho que nada, rapaz. Tem 7.000 que eu, Senhor, fiz que não se curvasse a Baal. Tem 7.000 que eu preservei. Você não está sozinho não, Elias. É claro que isso mexe comigo, eu já ministrei isso algumas vezes. Porque Deus podia ter usado um dos 7.000. E por que Deus não usou no lugar de Elias? Porque o propósito de Deus era com Elias. Se tu não pegou, pega aí no teu espírito. Deus podia usar outra pessoa ao invés de você. Deus podia fazer com que outra pessoa estivesse assistindo a mensagem ao invés de você. Mas se você está assistindo essa mensagem, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito contigo. Por isso que você está aí. Por isso que você está aí. Você está agarrado comigo aí. Porque o Senhor tem um propósito contigo. Quando o Senhor se manifesta, o Senhor vira para ele e diz: Elias, volta. Deixa eu pegar isso aqui, Elias, volta. Deixa eu pegar de novo isso aqui, Elias, volta. Tem gente que precisa ouvir isso hoje. Elias, volta. Volta pelo caminho do deserto. Elias leva 40 dias
O caminho do deserto agora são 25 dias, menos 15. Elias, você não vai voltar pelo caminho que você veio. Você vai voltar pelo caminho do deserto, são menos 15 dias. Deixa Deus falar contigo aí. Eu tenho pressa na tua vida. Volta pelo caminho do deserto, porque eu, o Senhor, tenho pressa na tua vida. Você entendeu? Diga amém. Quando os cultos voltarem, se apresente ao teu pastor e diz: pastor, eis-me aqui. Quando os cultos voltarem, se apresente à tua liderança e diga a ela: eis-me aqui. Deus tem pressa contigo. Aí o Senhor vira para ele e diz assim: olha, tu vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, filho de Nissim, rei de Israel, e tu vai ungir Eliseu no seu lugar. Você vai ungí-lo no seu lugar. Presta atenção em algo aqui que é de suma importância. Afinal de contas, quem era Eliseu? Primeiro que para ser profeta você vai ver e vai tentar observar a origem de Elias. Agora, e Eliseu quem é? Quem era? Você pode me descrever quem era Eliseu? Mas você observa uma coisa: o próprio Deus vai lá e anuncia o nome dele. O próprio Deus vai lá e fala de alguém que está lá arando a terra no 12º carro, 12º carro, que não tem noção que o nome dele está sendo dito no monte, mas o Senhor já está falando no nome dele, já está falando dele lá, sem que ele tivesse noção disso. Você entendeu? Diga amém por isso. Eliseu está lá num trabalho duro, um trabalho diário, exaustivo, e Deus lá no monte cita o nome dele. Cita o nome dele para que não tivesse dúvida, cita o nome da sua origem. Seria o mesmo de dar o CPF e a identidade dele, dizendo: sabe, Elias, é esse homem aqui que eu quero, é esse aqui que vai te suceder. Tu entendeu? Esse vai te suceder. Mas Elias sabia que o processo de sucessão passava por um processo de discipulado. Discipulado. É interessante que ele avista Eliseu, ele pega do seu manto, ele lança sobre Eliseu e continua andando. Você entende? Abre a tela pra gente. Ele pega, tá aberta? Ele pega e ele continua andando. Ele vai caminhando, ele vai andando, e Eliseu então corre atrás dele e diz para ele: Senhor, me permita me despedir dos meus pais. Elias vira para ele e diz assim: vai, mas olha só, menino, tu já sabe o que foi feito contigo. Já há uma unção que foi derramada sobre a tua vida. Você entendeu? Diga amém. E ele vai lá, queima os carros, sacrifica os bois, dá uma festa. Elias continua a sua caminhada e ele vai ao alcance de Elias, até que chega nesse texto do 2º livro dos Reis. Até que a gente se depara com esse texto. Esse texto é a finalização de uma caminhada, de um discipulado, irmãos. É muito simples, ou é simples demais você fazer uma leitura junto comigo e a gente olhar que Elias foi o profeta da restauração, Eliseu o profeta da consolidação, que um promoveu um determinado número de milagres, o outro promoveu o dobro de número de milagres, sem que você entenda que houve um discipulado. Alguém que caminhou com alguém. Posso melhorar isso? Alguém que decidiu caminhar com alguém. Caminhar com alguém é decisão, amados. Caminhar debaixo da visão de alguém é decisão. Mas caminhar fora da visão de alguém também nutre em você uma certeza de que você não vai chegar aonde ou no lugar que Deus tem para que você chegue
debaixo daquele ministério, debaixo daquela liderança. E essa é talvez uma das maiores responsabilidades que tem um discipulador, de poder mostrar exatamente tudo isso para aqueles que estão ali, que estão seguindo o seu líder. E a gente sabe muito bem que talvez seja muito provável que na escola de profeta, desde Samuel, que eles sabiam que viria um. Talvez soubesse que o nome desse seria Elias. Talvez soubesse exatamente o dia em que Elias seria levado num redemoinho. Há uma especulação sobre isso, eu não quero também me prender a isso, mas eu quero me prender que eles estão em Gilgal. Gilgal é um lugar, e você sabe muito bem que todo lugar para nós, ou todo nome para nós, tem um significado. O texto diz: quando o Senhor estava para levar Elias ao céu no redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. Repita comigo aí: partiram de Gilgal. Isso é muito importante. Gilgal tem um significado, e nesse significado nós sabemos da importância desse significado e do romper de Gilgal. Eles tiveram que sair de Gilgal, partiram de Gilgal. Gilgal significa roda. Gilgal significa que você estava vivendo num lugar onde o seu significado era um círculo. Um círculo. E Gilgal tem esse significado: roda, círculo. E é o interessante disso tudo é a gente começar a ver que um líder liderando um outro, ou um liderado sendo liderado por um líder, ele é sempre convidado a romper. Eles saem de Gilgal, eles saem desse lugar, porque tem alguém disposto a caminhar com Elias. Eles saem daquele lugar porque tem uma liderança ungida, querendo romper vidas, tirar vidas de ciclos viciosos. Existem pessoas que estão vivendo em círculos. Existem pessoas que olham para si e não conseguem ver um progresso. Mas eu vim te dizer que Deus está levantando profetas, homens cheios de unção, para te tirar de Gilgal, para te tirar desse lugar, para te tirar dessa prostração, para dizer: é tempo de romper na tua vida, é tempo de você sair de Gilgal, é tempo de você entender que Deus tem um lugar novo para você, é tempo de você levantar, é tempo de você compreender que Deus está levantando uma liderança ungida para te tirar de Gilgal. E muitas pessoas saem de Gilgal, e no meio dessa caminhada elas às vezes decidem caminhar por conta própria. Eles saem de Gilgal, e agora o profeta vira para eles e diz assim: rapaz, me convém ir para Betel, ficai aqui. Você vai ficar aqui e eu vou para Betel. Betel significa casa de Deus. É claro que quando ele percebe que o homem de Deus está indo para Betel, ele vira e diz assim: que negócio é esse? Eu estive contigo esse tempo todo, agora nós não vamos deixar de estarmos juntos. Eu vou com o Senhor, para onde o Senhor for eu vou. O verdadeiro líder, ou a verdadeira liderança, é aquela que tira você de uma roda de círculos, de um tempo vicioso, e consegue injetar em você. Eu quero abrir o primeiro adendo aqui, e consegue injetar em você o desejo de Betel, o desejo da casa de Deus.
Eu recebi uma mensagem esses dias, e essa mensagem alegrou muito o meu coração, porque nessa mensagem alguém começou a glorificar, dizendo: pastor, Deus tem feito maravilhas na minha vida financeira, mas até o dia de hoje eu não tenho sido fiel no meu dízimo. E eu, junto com a minha esposa, nós decidimos sermos fiéis nos dízimos, porque eu tenho visto o Senhor pregar, eu tenho visto o Senhor falar. Sabe, liderança ungida é aquela que abre a tua mente, é aquela que diz: vamos comigo para Betel. Você está entendendo? Venha, vamos de mão dadas, vamos entrar na casa de Deus, vamos romper juntos, vamos lá. E isso sim é importante. Se Deus for contigo, não se preocupa, Ele vai garantir a tua subsistência. Na casa de Deus tem paz, na casa de Deus tem alegria, na casa de Deus tem provisão, na casa de Deus tem tudo aquilo que você necessita. Só que quando chega em Betel, nós nos deparamos com a primeira revelação. E o primeiro nível de revelação acontece em Betel, na casa de Deus, porque casa de Deus é lugar de revelação. E nesse lugar, a Bíblia diz que, no versículo seguinte, que um grupo de profetas, da escola de profetas, vira para ele e diz assim: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje, né? Ele vira e diz assim: sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Eu não quero falar sobre isso. Não vamos tocar nesse assunto. Ele entende que se é Deus quem vai fazer, ele não precisa de ajuda. Ele entende que aquilo que foi prescrito por ele não pode ser mudado. Aquilo que foi sentenciado por Deus não será mudado. Ele vira e diz mais ou menos: fique em paz, quem vai fazer é Ele. E se Deus vai fazer, Ele garante o nosso amanhã. Deixa Ele dar a direção da tua vida. Hoje Ele me pega aqui e me manda como instrumento para a tua vida, dizendo para ti o seguinte: a tua função é entrar no barco. A tua função é entrar no barco. Deixa que a direção desse barco quem vai dar é Ele. Deixa que a correnteza do Espírito vai guiar a tua embarcação. Ele está virando para você e está dizendo: entra no barco. Entra no barco. E aí Elias vira para Eliseu, para o seu moço, e diz assim: ficai aqui, rapaz, então em Betel. Aqui é a casa de Deus, aqui o lugar é lindo. Aqui é um lugar onde a presença de Deus exala. Ficai aqui porque eu vou para Jericó. Eu vou em Jericó e você fica aqui. Em outras palavras, ele vira e diz assim: eu não te abandonei lá atrás. Tu acha que eu vou te abandonar aqui no finalzinho? Eu lembro de um pastor amigo meu, pastor de uma igreja tradicional, e já pastor dessa igreja há muito tempo. E todas as vezes que nós conversávamos, ele falava do pastor dele, com mais de 50 anos de ministério, já um senhor. E ele sempre, quando falava desse pastor dele, ele falava muito bem. Ele dizia: rapaz, eu tenho um pastor, ele é o meu exemplo. Todas as vezes que ele me encontrava e que nós tratávamos sobre isso, ele falava assim: eu defenderia o meu pastor com unhas e dentes. E defendo-o com unhas e dentes. Até que num determinado dia, ele vinha tratando de uma família dentro da igreja, com consentimento do pastor. Ele vinha tratando daquela família, e tratando, até que 6 meses depois de ter discipulado a família, ele vira para o pastor e diz: pastor, a família está pronta para se batizar. E o pastor virou para ele e disse assim: inclusive a filha? E ele falou: sim, a filha também. E o pastor: mas a filha não participa do grupo dos adolescentes, dos jovens da igreja? O pastor virou para ele e disse assim: bem, na minha visão nós temos que caminhar um pouco mais com eles. E ele, na frente da família,
Ele ficou muito chateado, porque o pastor não entendeu que ele já havia discipulado aquela família há 6 meses. E eu lembro como se fosse hoje, um domingo. Ele foi para sua casa e ele me ligou, ele disse: pastor, me dá uma palavra agora como se eu fosse a tua ovelha. Eu vivi esse caso com o meu pastor aqui. Eu discipulei essa família durante 6 meses. E quando eu disse que eles estavam prontos para descerem as águas batimais, meu pastor disse que não, que nós tínhamos que caminhar mais um pouquinho com eles. E depois que essa família saiu do gabinete, eu fui e disse: poxa, pastor, eu mostrei a minha insatisfação para ele, e eu saí do gabinete sem cumprimentá-lo. E ele falou assim: seja meu pastor hoje, fale algo da parte de Deus para a minha vida, eu estou certo. E eu virei para ele e disse assim: rapaz, há quantos anos você está com o seu pastor? E ele disse: há mais de 30 anos. E você me contou que o seu pastor vai jubilar daqui a 1 ano, não é isso? E ele é. Você esteve com ele há quantos anos? 30 anos até o dia de hoje, não é isso? Pô, cara, o cara só tem mais 1 ano para ser jubilado. Será que você vai abandonar o teu pastor agora na reta final, no finalzinho? Será que no finalzinho você vai embora e você vai dar as costas, e você, por algo que você não concordou, que você não entendeu? E eu falei para ele: entenda, a visão do líder é sempre maior do que a visão do liderado. E ele começou a chorar do outro lado. Ele falou: então o que eu faço? Eu falei: eu vou te dizer o que você vai fazer. Você vai chegar no culto antes do culto da noite. Você vai no gabinete do teu pastor. Você vai dizer: pastor, me perdoa porque eu me levantei contra o Senhor. Eu fui fiel até hoje, e eu quero ser fiel até o final. Deus está falando de níveis de fidelidade. Deus está dizendo que você não pode começar fiel e não terminar fiel. Deus está falando com pessoas hoje aqui. Seja fiel ao seu ministério, seja fiel ao seu líder, seja fiel ao seu pastor. Vai com ele, vai na visão dele, vai nos pensamentos dele. Se ele está chorando, chore com ele. Se ele está alegre, se alegre com ele. Oh! Eu vou fazer o seguinte: eu vou para Jericó, fica aqui. Não, meu Senhor, não, eu não te abandonei lá atrás, eu vou te abandonar agora. Por que você quer abandonar? Que sentimento é esse que está te corroendo, está te consumindo? Mas ele não me procurou, mas quem disse que ele tem que te procurar? Se ele não te procurou, procure você. Jericó significa ciclo lunar, que bem entendido significa processo. E quando eu falo em processo, eu lembro de algo que gera dores. Dores. Ele precisava sair de Betel e ir a Jericó, porque ele precisava completar um processo. Pegou ou não pegou? Às vezes no seu entendimento você acha que é até aí. E cuidado, porque você pode estar orando e o inimigo está confundindo a tua mente. Você pode estar orando e você está tão duvidoso ou tão duvidosa que o inimigo começa a confundir a tua mente. Mas eu estou sentindo dores. Essas dores fazem parte de um processo. Por que, pastor? Porque das dores são dores da desconstrução. Você precisa desconstruir coisas que foram construídos no tempo da sua autonomia espiritual.
Houve um tempo que você se achou capaz, que você podia, e você construiu. E agora o Senhor está dizendo: olha, em Jericó você vai precisar desconstruir isso aí. É um tempo de desconstrução, porque eu não posso te encher se você já está cheio. Ele só vai te encher a partir do momento que você esteja vazio, e Ele vai lá e te enche. Você entende o odre, o azeite sendo derramado no odre? Você entende o porquê que o odre não serve para armazenar eu falei o azeite, mas não é o azeite, é o vinho. Você entende agora o porquê o odre não pode armazenar uma segunda quantidade de vinho? Porque o vinho passa por um processo de fermentação, e o odre já sofreu o processo de elasticidade. Durante a noite, o vinho fermenta, e o odre sofre um processo de elasticidade. E se entrar um vinho novo em odres velhos, quando esse vinho fermentar novamente, esse odre não suportará. Deus vira para nós e diz o seguinte: nova unção, é tempo de construirmos novos odres, porque é tempo de derramarmos novos vinhos. Deus tem pressa em derramar vinho novo sobre a tua vida. Você está entendendo? Diga amém. Só que no versículo de número 5, nós vamos ver que agora um grupo de profetas de Jericó vai ao encontro de Eliseu e cita a mesma coisa. Você sabe que o Senhor levará o seu mestre hoje? E ele vira e diz assim: sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. O lugar é diferente, mas a palavra é a mesma. Aonde você vai, a palavra de Deus vai te acompanhar. Aonde você vai, a palavra de Deus, ela vai junto. Você está entendendo? Diga amém. Aonde você vai, ou aonde você for, a palavra de Deus, ela vai acompanhar a sua vida. Sim, deixa que Ele sabe. E até que a gente observa que agora Eliseu vira e diz assim, Elias vira e diz assim para Eliseu: olha, agora eu vou precisar ir lá no Rio Jordão. Jordão tem um significado lindo, e o significado de Jordão é aquele que desce. Deus nunca te dará uma unção diferenciada se você não estiver disposto a descer. Depois de você chegar em Betel, na casa de Deus, depois de você passar por Jericó, um lugar de processo, agora Deus quer que você desça ao Jordão. Entenda que nesse processo Ele vai te dando e ao mesmo tempo separando. A Bíblia diz que existiam 50 da escola de profetas que estavam acompanhando eles, tentando ver o grande espetáculo que era Elias ser levado no redemoinho. E a Bíblia diz que Elias vai lá, toca com o seu manto o Jordão, e o Jordão se abre. Eles continuam caminhando e vão juntos. Só que antes disso, Elias se compadece tanto de Eliseu por ter o servido. Eliseu é conhecido como aquele que deitava águas nas mãos de Elias. Que ele vira no versículo de número 9 e diz o seguinte: olha, rapaz, pede-me o que queres que eu te faça. O que você quer que eu te faça? Eu estou tão compadecido de você. Você me serviu com tanta integridade que você pode pedir, pede. O que você quer que eu te faça? Aí ele vira e diz assim: eu quero que haja porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Em outras palavras, eu quero ser o seu sucessor.
E esse texto é claro, quando ele diz porção dobrada, ele não está dizendo para Elias: eu quero ser maior que você. Não. Ele está dizendo a respeito de um direito de primogenitura. O filho primogênito tinha direito a uma porção dobrada. Ele vira para Elias e diz assim: sobre a tua vida há uma unção, Elias, meu senhor, e eu reconheço ela. Eu não quero ser maior que o meu senhor, mas eu quero ter o direito de porção dobrada. Eu quero ter o direito de porção de filho primogênito. Eu quero ter o direito do meu direito de primogenitura espiritual que está sobre a tua vida. A melhor porção da tua vida vai ser derramada na minha vida. Eu quero isso. Elias vira para ele e diz assim: rapaz, você me pediu algo muito difícil. É muito difícil. O que você me pediu realmente é algo bastante complicado que eu faça. Mas faz o seguinte: se você me ver sendo tomado de ti, assim acontecerá. Caso contrário, não será atendido o seu pedido. Guarda uma coisa no teu coração, e essa é uma frase que eu anotei aqui, e que eu queria que você anotasse no seu coração. Há uma condição: ninguém sem visão valoriza a unção. Deus quer te dar visão para você valorizar a unção. Primeiro, Ele quer que você tenha visão para que você possa valorizar a unção que está sobre a tua vida. Para ter unção, você vai ter que ter visão. Você vai ter que aprender a romper. Você vai precisar entender que Deus tem algo lindo contigo. Deus tem algo maravilhoso na tua vida. Deus tem algo maravilhoso para a tua família. Mas você precisa ter visão. Se tu me ver sendo tomado de ti, se sucederá. Se tu não me ver, ou seja, o que você precisa está na tua capacidade de enxergar o sobrenatural. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Pegou isso ou não pegou? A unção que você respeita é a unção que você atrai. Quando você respeita o nível de unção de alguém, é a unção que vai ser atraída para a tua vida. Você está debaixo de uma hierarquia, respeite a unção dele. Você está debaixo de uma cobertura espiritual, respeite a unção dele, respeite a unção dela. Porque a partir daí, Deus fará maravilhas na sua vida. Tem uma outra coisa linda aqui. Eles estão andando juntos. O texto diz que de repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo. Pega no teu espírito isso. Puxada por cavalos de fogo, que parou entre os dois e os separou. Você viu quantas vezes Elias tentou se apartar de Eliseu? Você acompanhou isso? Que durante 3 vezes ele vira para o seu moço e diz assim: rapaz, ficai aqui. Você reparou isso? E que ele não foi bem sucedido. Agora, Deus envia carros, uma carruagem puxada por cavalos de fogo, que entra no meio deles e separa eles. Eu anotei algo aqui que eu também quero compartilhar contigo, que diz assim: a única separação que vem de Deus, ela não divide, ela continua. A separação que vem de Deus, ela não divide, ela dá continuidade. Você sabe por que Deus separa? Porque aquele era o tempo de Elias, e Eliseu não podia viver o tempo de Elias, porque agora estava chegando o tempo de Eliseu. Entende o que eu vou te falar?
São 12 anos de pastor. Hoje eu sou pastor na Nova Unção. Mas deixa eu te contar um particular. Eu fui membro, obreiro e diácono de uma igreja de Nova Vida. Tenho prazer nisso. Eu tenho lá um pastor que até hoje é uma referência para mim, um pai espiritual. Eu vivi isso, uma carruagem de fogo que nos separou, para que hoje eu pudesse estar aqui. Porque se não fosse a carruagem de fogo, eu até hoje estaria com o meu líder, com o meu pastor. Hoje, ainda que eu chegasse a pastor, seria pastor no ministério dele. Porque até hoje, mesmo na Nova Unção, ele continua sendo um pai espiritual, alguém que serve de referência para mim nos momentos mais difíceis. E isso é importante. Então cuidado. Se Deus não te separou de alguém, não o deixe. Se Deus não te separou de alguém, não o deixe. O Deus de Elias mostrou para Eliseu que eles estavam em estágios diferentes. A separação não dividiu, a separação deu continuidade. Aquilo que o antecessor fez, o sucessor agora vai fazer com mais facilidade. Nesse tempo, nós temos visto as igrejas fechando, os pastores tendo dificuldades, porque os membros estão procurando outros lugares. Guarda uma coisa no teu coração: se não foi Deus que te mandou separar, se não foi Deus quem separou vocês, se não foi Deus quem tirou você desse lugar, volte. Só Ele pode se separar. E aqui tem algo lindo, porque quando Elias é levado no redemoinho, no versículo seguinte, ele vira e ele dá um grito. Ele diz: meu pai, meu pai. O segredo do sucesso está aqui. Você nunca vai herdar algo de alguém que você não respeita como pai. Esse texto aqui fala a respeito de paternidade espiritual. Você nunca vai conseguir herdar nada de alguém que você não respeite como pai. Eu gosto muito de Eliseu, porque na escola de profetas, nós não vamos colocar, lá no capítulo 6, alguém chega para ele e diz: meu Senhor, eu tenho aqui a maneira certa de nós aumentarmos o espaço desse lugar. Se nós formos ao rio e cada um de nós trouxermos uma viga, a gente amplia esse lugar. O fato de você conhecer mais do que o seu líder não te faz líder no lugar dele. Pegou? O fato da sua formação ser acima da formação do seu líder não te faz líder no lugar dele, porque o seu líder foi posto aí. Ele é uma autoridade colocada por Deus, e se foi Deus quem o colocou, só Ele pode removê-la. Você pode ter um grau de conhecimento maior do que o seu líder, mas Deus está dizendo: tu nunca terás sabedoria maior do que ele, porque o conhecimento você adquire através dos estudos, mas a sabedoria eu dou a ele. Pegou teu espírito? E ele diz: meu pai. Aí ele pega o manto, estou terminando agora. Aí ele vai lá, pega o manto de Elias, não é isso? Vamos ler, vamos ler. Você pode ler comigo aí na sua casa, projeta na casa dos amados para mim. O texto diz assim: em seguida pegou o manto de vamos lá, pegou o manto de quem? De Elias, irmãos. Ele agora chega diante do Jordão. Compreende uma coisa: porção nenhuma vai ser desenvolvida na sua vida se você não souber de onde veio a unção que está sobre a tua vida.
O manto é de Elias, não é de Eliseu. Agora ele vai dividir as águas com o manto de Elias. Agora as águas vão ser divididas do Jordão. Ele vai clamar, versículo 14, último. Ele vai gritar, ele vai dizer: aonde está o Senhor, o Deus de Elias? O manto era de Elias, irmãos. Quando Deus te dá uma liderança, Deus coloca sobre ele um manto. No primeiro milagre, que contaria na história da multiplicação de milagres de Eliseu, ele precisou entender que o manto era de Elias. Eu não quero julgar em causa própria, mas eu quero ministrar para você que está na sua casa aí e que de repente é membro de uma igreja. O manto está na mão do teu pastor presidente. O manto não é do pastor que prega bem, não é do músico que toca bem, não é do músico que canta bem, não é das meninas que dançam bem, não é do articulado dentro da igreja. O manto é do líder da igreja. Há uma autoridade sobre ele. Ele é levado num redemoinho, mas há uma autoridade sobre o manto dele. Quer promover milagres em Cristo? Entenda a autoridade que está sobre a vida do teu líder. Compreenda que é um manto. Compreenda que o Jordão vai se abrir. Não é sobre o teu manto, não é sobre as suas convicções, não são sobre os seus achismos. É sobre um manto, uma autoridade que está sobre o líder. É isso que a gente tem que entender. É isso que abre portas na tua vida. É isso que fará milagres na tua vida. Para de achar que tu pode. Para de achar que tu tem condições. Se Deus quiser, Ele separa. Mas se Ele não separar, e se nós nos separarmos, vai dar problema. Houve um tempo, eu nem sei se era para falar isso. Quando eu falo isso, o Ari já fica ali nervoso. Em que eu virei para minha esposa e disse assim: nós temos tantas igrejas, eu vou dar autonomia para esse pessoal. Vou dar autonomia. São homens de Deus, mulheres de Deus. Eu vou dar autonomia para eles. E ela falou assim: mas por que você está inquieto? Porque eu preciso que Deus fale comigo. E ela foi o instrumento de Deus para virar e para falar assim: cuidado, porque se você der autonomia, ou se você promover uma separação, que Deus não tenha dado o aval, o preço é seu. Você paga o preço. Eu achei que dentro de casa eu ouviria assim: não, amor, faz isso, está no teu coração, vai. Então eu vim aqui hoje e finalizo agora. Estão se preparando para louvar. O manto era de Elias. Por Eliseu, Elias não tinha partido. Sujeite-se. Sujeite-se.
Estou terminando. O meu Deus é especialista em pegar a prata, o metal de valor, nobre, e transformá-lo em ouro. Só que Ele manda eu te dizer uma coisa: Ele sabe com quem faz isso. Eu estava conversando com um dos nossos jovens no domingo, e eu estava contando para eles um pouquinho como é que foi a minha história. No domingo à noite eu ministrei sobre isso, porque nós conversávamos também, e à noite eu falei sobre isso. Que a gente entende que a Bíblia diz: primeiro Deus, depois a família, e depois a obra, a igreja. Só que existem momentos na sua vida que Deus é Deus, mas que a tua família se entrelaça com a obra. E quando você vê, você observa a família, mas você vê a obra. E quando isso acontece de forma harmônica, sem causar dolo, eu virei para um dos jovens e disse assim: a gente chega num momento de intimidade com Deus tão tremenda, que dali por diante eu vivi coisas que eu não verbalizei para Deus, eu só conversei com Ele em pensamento, e Ele realizou. Para carregar teu próprio manto, aprenda a carregar o manto do seu líder. Sabe por que tu está batendo no Jordão e o milagre não está acontecendo? Porque tu quer fazer do teu jeito. Tu diz que obedece, mas tu quer fazer do teu jeito. Hoje é noite de conscientização, querido. Você sabe por que Ana deu à luz a um filho? Ah, pastor, porque ela fez um voto. Qual foi o voto dela? Senhor, se tu me der, eu te darei de volta. Ela diz: Senhor, se tu me der, eu quero ser capaz de ter algo que eu serei capaz de devolver ao Senhor. O manto era de Elias. O manto era de Elias. Cuida dele, porque o primeiro milagre da tua vida só vai acontecer quando houver conectividade, desculpa a palavra, entre você e a tua liderança. Do contrário, você está perdendo tempo dentro da casa do Pai. Eu encerro te pedindo para curvar a tua cabeça aí na tua casa, que eu quero orar por você. Deus e Pai, eu sei que é uma palavra dura, Senhor, é terça com propósito, Deus. Eu também não desenvolvi ela da maneira que eu vim preparado para desenvolver, mas Tu sabe de todas as coisas. Talvez não falei tudo aquilo que precisava falar, mas Tu sabe de todas as coisas. Tu sabe de quem está do outro lado, Senhor. Tu conhece cada coração. E se tem uma coisa que sempre esteve impregnada no Alexandre, que sou eu, é a facilidade de pegar um manto que não era meu, e no momento que me era dado como propriedade, ainda que momentânea, podendo fazer uso do manto com restrições, até aqui eu fazia com excelência. Ensina-nos a carregar o manto, Senhor, que não é nosso, para que eu possa viver os milagres que o meu líder viveu, e vivê-los em dobro.
Quando você pega o manto do seu líder, quando você entende que o manto é dele, há uma unção sobre esse manto, Deus te usa. Toma a vida de cada um aqui nas tuas mãos, Senhor. Eu entrego cada família nas tuas mãos, no nome de Jesus. E se você crê, diga amém e amém. Louve conosco, cante assim. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito, seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. seu passar, Seu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em seus braços é o meu descanso. em seus braços, Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. para você que vai lutar com você mesmo, para você que vai perceber que haverá um nível de conflito, de confronto pessoal, porque é automático isso. É muito comum quando eu entendo, mas eu tenho dificuldade em fazer. Mas a hora que você fizer, você vai romper. Seja um ungido diferenciado e deixa o especialista te pegar como prata e te transformar em ouro, te fazendo brilhar. Eu agradeço a Deus pela sua companhia. Que Papai do Céu possa falar e continuar falando ao seu coração. Não se esqueça, o manto era de Elias. Não se esqueça o que aquele homem, amigo de César Augusto, um vencedor de batalhas, um homem bem remunerado, precisou virar para ele durante várias vezes e lhe dizer: meu Senhor, nunca se esqueça que tu és apenas um homem. O centro é Ele. Que Deus abençoe a sua vida. Na quinta-feira nós vamos estar juntos novamente. Eu te aguardo, no nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida hoje e sempre, no nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém.